Bom, galera, mais uma aulinha aí começando. Nós vamos falar da sequência ao laboratório nosso, né? As propriedades aí dos quadriláteros, beleza? Então, sem demora, bora pro vídeo. Não esquece do like, hein? Pessoal, então o laboratório da aula passada aí foi descobrindo as propriedades dos quadriláteros e hoje nós vamos fazer um apanhado aí dessas propriedades e falar um pouquinho de cada uma e já dar sequência aí para a resolução de exercício, tá joia? No qual vocês vão fazer, que agora vocês já estão craques já em propriedades. Então vamos lá, ó. Nós vimos aí que os quadriláteros aí eles se dividem em duas situações: trapézios ou não trapézios. Os trapézios aí eles são o trapézio retângulo, escaleno e isósceles, né? E esses trapézios eles se dividem também em paralelogramos. Que eu tenho paralelogramos são pares de retas paralelas, por isso que os trapézios não são, tá joia? Então tem pelo menos dois lados paralelos, é o trapézio, e o paralelogramo tem dois, certo? Tem dois pares, então esses dois lados aqui, esses dois. Eu tenho paralelogramo, eu tenho retângulo e tenho losango. E o caso especial, que é o quadrado, que são dois lados iguais. São os quatro lados iguais, tá joia? Vamos falar das propriedades então, ó. Primeira propriedade, galera: cada diagonal divide o paralelogramo em dois triângulos congruentes. Foi o primeiro caso do laboratório que nós fizemos. Eu dividi em uma diagonal, fiz a demonstração para vocês fizeram a outra e depois eu fiz uma conclusão seguinte, então, beleza? Então, ó, cada diagonal divide o paralelogramo em dois triângulos congruentes, não importa. O paralelogramo é um quadrilátero, então tem duas diagonais, não importa a diagonal que você cruza, ele sempre dá dois triângulos congruentes. Propriedade 2. As diagonais do paralelogramo cortam-se no ponto médio, que foi a definição lá do primeiro laboratório, lá da parte 1. Então, ó, as diagonais do paralelogramo cortam-se no ponto médio, já mostramos já. Então, sempre, independente de qual formato que é, se é retângulo, se é quadrado, se é losango, ele sempre vai cortar no ponto médio. Então, esse lado aqui vai ser igual ao outro, ó. Um lado é igual ao outro, um lado é igual ao outro, que foi as demonstrações que nós fizemos no laboratório. Tá certo? Então as diagonais, ó, vamos lá, revisão. Diagonal sempre corta em triângulos congruentes e depois diagonais do paralelogramo cortam-se no ponto médio, então esse pontinho aqui no meio aqui é o meu ponto médio. Daí terceira e quarta propriedade: todo retângulo tem dois eixos de simetria. Simetria, pessoal, é quando você traça uma reta lá e tudo que está de um lado e está do outro está igual, né? Então, todo retângulo tem dois eixos de simetria, tanto como lado direito e esquerdo, como superior e inferior. Então, você consegue trazer dois eixos de simetria. Quarta propriedade: todo retângulo possui diagonais congruentes, sei lá. Todo retângulo possui diagonais congruentes. Então, independente se ele é um retângulo quadrado, que também é um retângulo, né? Só que ele tem uma peculiaridade que todos os lados são iguais. Mas o quadrado é um retângulo, mas o retângulo não é um quadrado. Então, vamos lá. Daí ele fala assim, ó, que todo retângulo possui diagonais congruentes. Então, se eu traçar uma diagonal e traçar outra, né, de um lado ou do outro, elas vão ser congruentes, elas terão a mesma medida. Próxima propriedade aí é a quinta propriedade. Ele fala: toda diagonal do losango é um eixo de simetria. Então as duas diagonais então, professor, mas o eixo de simetria você falou lá do retângulo. Pera lá. O do retângulo, ó, vou voltar lá, hein? O do retângulo, ele divide o retângulo aqui ao meio, ó. Cortou aqui, certo? Então você consegue ver o lado direito, o lado esquerdo, superior ou inferior. Agora é diferente do losango, ó. Do losango ele falou que é diagonal. O quadrado não é diagonal, não, que é eixo de simetria. Ele falou que tem dois eixos de simetria. No losango, não. No losango é diagonal.
Então, se eu traçar uma diagonal ou outra, as duas são eixos aí de simetria. Propriedade 6 e propriedade 7. As diagonais do losango são perpendiculares. Olha, isso é importante, ó. Porque tanto no losango como no quadrado aqui, que é um losango, você consegue ver o seguinte, ó, que toda vez que eu traço minhas diagonais, elas formam, né, o meu eixo aqui de simetria. O encontro desse eixo de simetria você já sabe, que é o meu ponto médio, que então todos os lados aqui têm a mesma medida, né, de um lado do outro, tem a mesma medida. E agora você sabe também que eles formam um ângulo de 90 graus no losango, certo? Então são perpendiculares aí. Opa. Vamos lá, propriedade 7, ele fala assim, ó. As diagonais do losango são bissetriz dos ângulos internos. Perfeito, então, ó. O diagonal do losango é bissetriz. Como se eu trouxer a diagonal de um quadrado, o ângulo é 90 graus. Se eu traçar, vai ficar de 45 graus. Vai ser a metade, tá? É bissetriz. E no losango mostra a mesma coisa, né? Então, as minhas diagonais são bissetrizes. Tá joia? E um caso aí, ó, particular, galera, ó, vamos lá. Vocês viram aqui, ó, que os quadriláteros tem os não trapézios e os trapézios, que tem dois lados paralelos. E esses que tem dois lados paralelos se dividem em paralelogramos, certo? Mas está vendo que esses três aqui, ó, o trapézio retângulo, o trapézio escaleno e o trapézio isósceles, tem uma particularidade. Esse isósceles aqui tem dois lados iguais, tá? Então, depois da sétima propriedade aqui, não chega a ser uma propriedade porque não funciona para todos aí os triângulos, os trapézios, mas sim para o isósceles, tá? Quando você tem um eixo de simetria, ó, você consegue traçar um eixo de simetria, ele passa pelo ponto médio da base, pelo ponto médio da minha base maior, né, superior e inferior. A reta que passa pelo ponto médio da base é um eixo de simetria. Tá joia? Então, mas por que acontece isso? Justamente porque eles são isósceles. Então eu tenho um lado paralelo e eles são isósceles. Então eu consigo ter esse eixo de simetria. Mas só nesse caso aí. Beleza? Então, galera, consiga identificar sempre aí a diferença das propriedades, tá? Dá uma olhada nas propriedades. Tem na apostilinha, separa ali, que é igualzinho da apostilinha, eu acompanho a apostilinha com vocês. Peguem os exercícios agora para fazer e vai identificando, ó. Exercício tal. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo para construir tal coisa. Você vai construindo. Vamos separar um exercício aqui para fazer para vocês. Vou separar o exercício 4 para vocês, certo? Vamos lá, vou separar um exercício legal para vocês aqui, eu vou fazer com vocês. Copiar aqui. Deixa eu mudar a tela. Vamos lá. No exercício 4, ele trouxe assim, ó. Observe o quadrilátero a seguir. Daí tá topzinho, tá bonitinho, tá desenhadinho, certo? Daí ele fala assim, ó. Determine as medidas x e y. Galera, x e y. O que eu li lá? Que as diagonais cortam no ponto médio. Então, esse E aqui é meu ponto médio, ó. Se é meu ponto médio, se aqui vale 20, aqui também vai valer quanto? 20. Então, x é igual a 20. É só isso, identificar qual que é a propriedade. E se vale 20, o meu y quer dizer que vale quanto, né? E y é igual a 30. Tranquilinho, não é? Daí ele pega e fala assim, daí ele quer afirmar qual propriedade utilizou. As diagonais do paralelogramo cruzam no ponto médio. Então, as diagonais do paralelogramo cruzam no ponto médio. Certo? Então, coloquem aí, as diagonais do paralelogramo cruzam no ponto médio.
Daí ele fala assim, ó, determine o perímetro do triângulo ABE. ABE. Ele quer que determine o perímetro do triângulo ABE. Então esse triângulo aqui, ó, ele quer o perímetro. Perímetro é o contorno. Galera, ele quis mostrar que se você não fez esse cara certo aqui, você ia errar D também. Então vamos lá, vamos identificar, ó. Então o perímetro, eu represento por 2P, é igual a soma de x mais y mais AB. X eu sei, é 20. Y eu também sei, é 30. E AB? AB, galera, ele está mostrando aqui, ó, olha o risquinho aqui, ó. Então, quanto que vale meu AB, então? 50, né? Eu aqui anoto, 50. Então, 2P é igual 20, 30, 100. Ele falou em centímetros, então é 100 centímetros. Beleza? Você põe completinho. Professor, você não escreveu lá? Vou escrever, vou deixar já, vou fazer até melhor só. Para não ficar meio prontinho aqui, ó. Pronto, ó. As diagonais do paralelogramo se cruzam no ponto médio. Tá aí, ó, exercício 4. Só precisou saber qual que é a propriedade, você identificar quais são os valores. Bem tranquilinho você resolve, sem muita dor de cabeça aí. Entendeu? Então, galera, volta lá para a aula. Vou estar acompanhando com vocês sempre. Não precisa nem falar, né? Que se tiver qualquer dúvida pode me procurar. Tudo. Já tem exercícios separados lá. Manda no formulário pra gente e a gente vai dando sequência aí, tá bom? Então na próxima aula nós vamos ter aí área, mas é bem tranquilinho, vocês vão adorar essa matéria. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima.